É ótimo as pessoas terem essa cultura, né? Sim, Não ter que fazer só para o Estado, ou só para outra pessoa, ou só para avanço. não. Tanto é que a gente tem direito às horas de atividade, né? Sim. E às vezes a minha diretora dizia, pô, eu preciso que você dê as duas últimas, né, que seria na terça, né? Que eu Aham. peguei, hoje é minha folga à tarde. Uhum. Eu fico no lugar, não, tem problema. Eu acho que a gente tem que parar com essa cultura de tudo ser obrigatório, né? É, e de fazer só por causa de avanço e disso, daquilo, fazer para conhecimento próprio, a gente tem que ter esse costume, né? Sim. Se E hoje, comunicar com outras pessoas. hoje eu estava conversando com meus alunos do segundo ano, né? Que a gente, eu Uhum. não sei se eu comentei com você do caderno que nós estamos fazendo. Não lembro. É o diário. Uhum. Eles vão colocar nesse caderno, que é o diário, as emoções. Ah, sim, sim, eu acho que eu lembro, Então, você já falou. então daí hoje eles estavam vendo o nome pro caderno, eles vão dar um nome. Ah, E aí tem uma menina que ela é muito assim de leitura, né? Ela gosta da Grécia, ela gosta do latim. aham. Ela trouxe um nome em latim, acho que foi latim, mentalis, uma coisa assim. Que eu sou honesta, que eu não lembro mais. Eu fiz latim na faculdade, mas nem lembro mais. Aí quer Aham. dizer mentes abertas. Olha, Eu que falei, legal. bacana, vamos lá então. É, sempre aprendendo, a gente sempre aprende alguma coisa, né? De manhã, Aprenda com eles também. sim, de manhã teve uma turma lá que o pessoal fez amizade, assim, cada uma de um lugar diferente fizeram amizade. É, E é isso que fica aí desses cursos acho que a gente todos. podia. Com certeza, a troca de experiência é muito importante. Uhum. O ânimo que um dá pro outro, né? Às vezes a gente tá tão desanimado, daí quando você vê, tem jeito, tem como fazer, é, tem como aplicar de uma forma mais simples, né? De acordo com a realidade dos alunos, a gente consegue fazer um bom Ah, trabalho. Apesar do material não ajudar, vocês ajudaram. E agora o próximo PMA vai estar melhor pelas dicas que vocês deram. bacana. Eu É, gostei de ver o dia que eu fui no curso lá, ela mostrando que até o LRCO, né, vai ser mudado. vai. E daí não vai ter É o diário mesmo de novo. conteúdo deles em sala. Não vai ter diário, vocês vão fazer tudo na hora mesmo? Perfeito. Para quem não tem tempo, né, gente? Tem gente que Né? tem tempo, né? Mas tem gente que não consegue, acaba ficando mais sobrecarregado com os cursos. Então, acho que fazer durante o curso já umas anotações é ótimo. Não precisa levar nada para casa. É que a Rose, né, ela pediu para nós que é pra gente fazer um portfólio, né? Já Uhum. estou elaborando como é que eu vou fazer. É bacana, é importante mesmo você ter essas informações. Para você divulgar seu trabalho, né? Muitas vezes Nem tanto por divulgar, mas para a gente acompanhar o próprio aluno, né? também é a evolução deles, a nossa, né? Sim. A única coisa que eu ainda não gosto muito, assim, que eu não concordo, é ter todas as mesmas séries numa turma só. Ah, é verdade. Aham. Isso eu não concordo, eu acho que não é bacana, mas Mas vai colocando nas dicas lá. Um dia as coisas mudam. Então vamos lá. Será que hoje vai faltar muita gente que tem que apresentar? fugiram. É. Ah, tem 3 minutos ainda. Vamos ver. Vou vendo o material aqui. Como é que foi a prova Paraná? Eu não fui na escola hoje, né? Não estou na escola hoje, só à noite que eu vou aplicar. Português não estava tão difícil. Sempre tem aquela 3, 4, que é aquelas pegadinhas lá, né, do implícito para eles, né? Que Aham, daí eles têm uma dificuldade enorme de conseguir. Falei, leiam o texto. Deixa dessa preguiça. aham. Tá no texto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo? Boa tarde, pessoal. Marisete, Solange, Sônia, Sirlene. Bem-vindos ao último dia. Apesar de tudo, vencemos, resistimos. Conseguimos chegar até o final, hein? Boa tarde. Boa tarde. Vamos organizar aqui, daí a gente já começa. Franciele, Sibeli, Tainara. Não, isso aqui é da outra turma.
Uhum. Suzana, eu queria tentar apresentar, se possível, se é a primeira a apresentar, que talvez eu não vá conseguir ficar até o final da aula hoje. Ah, tá. Eu Uhum. também, lembra que eu pedi também, porque eu tenho um exame para fazer 2h30. Então eu vou fazer assim, a gente já vou começando aqui rapidinho, daí a gente já começa com as apresentações. É Sônia e Elisa, então talvez tenha que sair. Daí a Elisa pediu antes, daí eu saí um pouquinho antes. Daí apresenta primeiro. Deixa eu passar aqui o material, que é pouca coisa, é só mesmo umas orientações. Aí a Elisa, então, pode apresentar primeiro, tá, Elisa? Eu sou Fica tranquila, não. Assim, saindo até 1h40, dá tempo. Eu vou acompanhando depois, só que daí eu vou no celular. Uhum. Eu não Tá. consigo apresentar, entendeu? Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma. Então, só vamos dar uma olhadinha aqui no material. Então hoje a gente vai fazer mais mesmo o feedback, né? Não vai ter atividades para vocês. A gente vai finalizar essa jornada, recordar o caminho que trilhamos, nos faz fazer a dimensão da formação que construímos. Em uma palavra ou frase, como você resumiria o que essa jornada significou? Isso aqui a gente vai deixar para o final, então, tá? Primeiro, acho que a gente vai priorizar as apresentações e depois a gente faz essa atividade aqui. Suzana, só tira uma dúvida. Hoje é o planejamento 11 ou é o 10? É o 10 e o 11. Então tá. Obrigada. Nada. Tá, daí esse aqui a gente vai fazer depois, que é para vocês pensarem numa palavra que resume essa jornada para vocês, tá? Daí depois a gente vai fazer isso depois das apresentações. Agora queremos saber qual momento mais se marcou. Que tal rever as implementações realizadas? Aqui também é uma outra atividade para vocês entrarem no Jamboard e colocarem o que vocês mais gostaram de ver. Se foi crônica, dramatização, se foi júri simulado, se foi gamificação. Tá aparecendo para vocês, né? Tá. Se foi gamificação. Opa. Que foi aprendizagem em pares debates, né? O que eu achei legal é que teve professor que fez tudo ao mesmo tempo. Fez dramatização, depois júri simulado, usou gamificação, aprendizagem em pares, né? Com crônica ou conto. Então, usaram a criatividade mesmo. Check-out. Agora faça seu check-out, registrando suas impressões em relação ao uso das metodologias ativas. Isso aqui também. Na outra turma eram muitos alunos, eu mandei depois no WhatsApp para eles preencherem. Isso aqui também. Vocês vão fazer um registro, tá? Mas isso aqui vai depois, junto com o da avaliação, compartilhamento das experiências. Agora vamos apresentar os relatos que produzimos nessa jornada. Aqui as regrinhas para o relato, né? Eu não vou marcar muito os minutos, porque aqui tem poucos cursistas, né, hoje, e também no geral, né? Então, o tempo vai ficar um pouco livre. Respeite a ordem e o tempo destinado à sua apresentação. Apresentar aos colegas de formação o material que você elaborou no relato de sua prática. Direcione sua apresentação para os aspectos positivos vivenciados na implementação. O grupo, vocês... Eu estava lendo as premissas do cursista apresentador, agora do grupo. Respeitar o momento de apresentação de seus colegas, procurando não fazer intervenções. Então, a gente procurar hoje ficar só ouvindo, né? Que a gente tem a mania sempre de participar, que eu acho sempre bastante válido, né? Mas daí a pessoa vai estar apresentando. Utilizar o chat para elogios ou perguntas, né? Então, coloca lá no chat os elogios. Caso as dúvidas extrapolem o tempo do colega, procure depois da reunião. Não realizar análises comparativas entre as apresentações, né? Coisas bem básicas que a gente com certeza já sabe. Participar ativamente da reunião nos momentos solicitados, tá? Aí a gente já pode começar. Deixa eu só parar de apresentar, aí eu vou deixar vocês apresentarem. Isto. Eu acho que era isso. Então, daí a Elisa pode apresentar e depois a Sônia, E depois as outras pessoas na sequência.
Já pode começar, Elisa. Ah, tem videozinho. Deixa eu ver as anotações da turma F. Eu não consigo mexer. Tá Bem-vindas ao... aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Tá. Cadê o sexto F? Quando você der ok, eu começo. Uhum. Deixa eu só achar aqui umas anotações que eu tinha feito da turma, de quem já tinha apresentado, onde foi parar. Estava aqui agora. Ah, tá aqui. Turma F. Isso, pode começar. Então, gente, boa tarde a todos, né? Eu não consigo abrir, ver a tela, ver vocês. Então, eu estou apresentando, mas eu não estou vendo vocês, tá? Eu não consegui dividir aqui meio a meio. Antigamente eu sabia, agora já não sei mais. Uhum. Então, eu vejo assim, a gente faz tantas atividades, tantas coisas, mas na hora da gente fazer algo para, né, para mostrar, a gente fica receoso. Não sei vocês, mas parece que a gente não fez como era para ser feito. Então, ainda tem essas... Por Vira mais aluno de simples que verdade. seja, né, pai? A gente fica um pouquinho apreensivo. A gente vira aluno de verdade, né? Não queria funcionar o som, daí meu filho me ajudou aqui, colocou o fone, deu certo, meu computador pifou. Então, agora que eu consegui pôr o vídeo que ele me ensinou ali também, porque a gente vai aprendendo, né? Mas, enfim, eu peguei, né, para implementação, eu peguei lá a reportagem, né? Aqui eu só coloquei os dados do curso, né? Porque eu acho que isso fica guardado no arquivo, né? Uhum. Então, só ilustrei ali. Eu realizei no Colégio Civil Militar Ivone Pimentel, né, no nível 2, na turma C, no segundo trimestre. Para essa implementação, foi utilizada a aula 9 do nível 2, que é aquela de reportagem, né? Leitura escrita e interpretação, reportagem, nível 2, que fala sobre as selfies e sobre as redes sociais, né? Foi um tema bem legal, assim, porque é uma turminha participativa, assim, que gosta de conversar, que gosta de, né? Uhum. E eu já observo eles muito com o celular e tudo mais. Mas no primeiro momento, quando eu fiz a pergunta se eles gostavam de fazer selfie, alguns ergueram a mão, alguns não, sabe? Ficaram meio tímidos. Depois eles foram se soltando e daí a atividade rolou numa boa, assim. Eu não tinha computador na sala, não tinha TV, não tinha nada. Neste dia eu consegui aquela TV do Catron, né? Uhum. E daí por isso eu consegui usar a aula da SED. Então eu não deixo de usar as aulas, eu deixo de usar algumas coisas das aulas, não gosto de tudo, mas tem coisas que eu gosto porque eu não tinha esse acesso. Agora eu consegui a TV, daí tiraram, agora eu pedi para pôr de novo, e agora diz a diretora que vai ficar lá a TV, né? Ai, que bom. Porque é bom você ter, né, para mostrar um vídeo, para mostrar, até para mostrar o texto, né? Às vezes a gente perde muito tempo, Sim. né, escrevendo e tudo, e ali com a TV eu acho que vai melhorar bastante as aulas. Então eu mostrei para eles, né, parte da aula, e daí dentro, né, no início dessa atividade vinham as perguntas. Você costuma postar selfies nas redes sociais? E daí eu já tinha feito essa pergunta para eles se eles tiravam selfie. Uhum. E daí se eles postavam selfie. Alguns falaram que sim, alguns que não, mas não houve assim um consenso. Eu vi que houve uma timidez ali. Uhum. Depois no final eu já senti que eles, na verdade todos fazem, né? Mas eles têm aquele receio de assumir, né? A foto que você posta na sua rede social é fato ou é fake? Partindo da idade deles, que são jovenzinhos e, né, e não tem rugas nem, né, muitas falhas no rosto, como espinhas e tudo mais, que foi o que eles levantaram, Uhum. a maioria diz que é fato. Mas que às vezes, quando eles estão acordando, quando eles estão não sei o que, algumas fotos realmente eles usam um filtro, mas que não é um hábito o tempo todo, até porque eles não gostam muito de postar foto. Uhum. Eles gostam mais de postar meme, postar outras coisas na idade deles. Foi o que eles me passaram.
Daí eu coloquei lá, eu dividi a aula em 3 partes, né? Na verdade, eu usei 2 aulas para essa atividade. Na primeira parte, né, o assunto principal diz respeito ao uso das redes sociais, de filtros e efeitos para melhorar a imagem em fotos e vídeos postados. Iniciamos as aulas respondendo as questões citadas no slides, que são várias, né? Pergunta de acordo com a autora, o que é rede social, isso, aquilo. Eles fizeram essas respostas no seu caderno, né? Junto ali comigo, né? Eles foram copiando e foram respondendo e falando. Não foi uma coisa feita assim, eu dei para eles, fizeram, eles me retornaram. Realizamos a leitura da reportagem juntos na TV e discutimos as afirmações mais relevantes. E o que eu percebi foi que a opinião dos alunos ficou bem dividida. Sabe, assim, metade estava dizendo que concordava com a autora, metade não concordava. Aí, o que eu fiz? Eu pedi para eles responderem seus cadernos, né, sobre os questionamentos e tal, e debaterem com o colega do lado. Né? Aí eles fizeram lá, recortaram, um falava isso, outro falava aquilo, não sei o quê. Fizeram as discussões lá entre eles, entre dois em dois. Aí eu pedi que eles em casa, né, porque daí o tempo esgota, né, porque muita falação, que eles pesquisassem um pouco, se fosse necessário, ou na hora de escrever, né, eles têm acesso à internet, todos falaram que tem, o que é mais relevante, né, eu postar algo que é fake, eu não postar, se eles iam manter essa opinião deles, né. Aí no retorno, no outro dia, alguns quiseram mudar de time, porque tinha o time, né, o grupo que ia defender, que realmente as redes sociais tiram a sua identidade, mascaram a sua identidade, né, a sua expressão, a sua fisionomia, e metade diz que não, que acha que é normal, que todo mundo é o que é e pronto. Só que no dia do debate eu vi que alguns debandaram, porque daí acho que viram outras coisas, debandaram para o lado do povo que concordava com a autora que as redes sociais realmente tiram a sua identidade, elas modificam. Na rede social todo mundo é feliz, todo mundo tem tudo, todo mundo, né? Não só a nível de selfie, de espelhamento de rosto, né? Mas da sua vida lá, o que a sua vida representa na rede social. Que daí foi o debate, a terceira parte, né? Foi realizado de maneira simples, porém com qualidade e argumentações ricas. Eu fiquei muito satisfeita, assim, com eles, sabe? Observei que os alunos produziram suas argumentações buscando na leitura em sala, mas também com uma pesquisa feita em casa, inclusive com citações de outros famosos nessa linha de filtros e modismos. Eu não sei nem citar os nomes, porque é tudo nome em inglês lá, mas eles falaram, nos textos tem alguns nomes diferentes lá, que eles pesquisaram. Trabalhar com textos, notícias e reportagens através da leitura, interpretação, produção de texto e o debate enriquece o aprendizado, possibilitando a expressão de opiniões diversas sem perder o foco na exploração de temas polêmicos ou não. Então, aqui, né, eu vejo que esse trabalho com reportagem, com debate, funciona muito. Só que eu já fazia com eles antes, mas não dizendo, hoje nós vamos fazer um debate, né? Dessa vez eu falei para eles, até falei que fazia parte de um trabalho, né, que eu gostaria, que por isso que eu ia estar filmando eles, até pedir a permissão deles, eles morrem de vergonha, né, e tal. Falei, não se preocupem, eu não vou citar nomes. Sim. Mas ficou bem, bem tranquilinho, foi bem gostoso. Trabalhar em equipe, eu fui seguindo mais ou menos aquelas orientações lá que tinha que fazer no trabalho, né. Trabalhar em equipe com a participação efetiva no processo de construção do conhecimento enriquece o aprendizado, bem como as relações, possibilitando um ambiente criativo e rico em experiências. O que eu tenho percebido dos alunos que estão lá? Eles ficam ouvindo o que os outros estão falando, eles ficam, né, porque daí eles leem os textos, né, eu faço sorteio de quem vai ler, e daí acaba dando para eles. Ontem até a Isabelle falou para mim, professora, o que eu mais gosto é que a gente pode expressar a nossa opinião e ninguém está julgando a gente, né, diferente às vezes lá da sala de aula, que é um grupo muito maior, né, e a gente não pode falar, aqui a gente consegue expressar, né, e às vezes tem um colega com um sentimento de tristeza, de depressão, e a gente nem sabe, e nessas horas a gente consegue perceber. Então eu já ganhei meu dia ali com a Isabelle, né, falando que para ela foi muito significativa essa atividade. Os alunos participaram, faltou um S ali, participaram com entusiasmo e pediram que fizéssemos mais vezes essa atividade, alegando que possibilita expressar opiniões e sentimentos que muitas vezes ficam guardados por falta de oportunidade.
a aluna Isabelle, né, inclusive, né, eu peguei o texto dela, já falei antes, né, concluindo, ela colocou no texto dela, com esse tipo de atividade surgem novas perguntas e dúvidas sobre esse assunto e sobre outros, né, assuntos também, e podemos perceber as diferentes opiniões sem julgar o certo ou errado. Então, o que ficou para eles foi que, diante de uma situação dessa, alguns podem pensar que sim, modifique, alguns que não, e tá tudo bem. Não necessariamente todo mundo tem que ter a mesma opinião. Isso, para mim, foi gratificante. Opa, ficou um slide em branco ou era o vídeo? Acho que era o vídeo. Aqui foi quando eu comecei com eles. Tá abrindo para vocês aí o vídeo? Tá rodando. Para mim tá rodando. Tá rodando também. Só falta agora não dar certo, né? Tá. Deu certo. Tá saindo o som? O som, por enquanto, não. Pois é, para mim também não. Será que é porque tá rodando? É numa dessa. Mas eu já tô falando aí, ó. E não tá saindo o som. Aqui eu pergunto para eles quem concorda, quem não concorda que com a legal. autora. Foi filmando. Ué, que estranho que para mim... E para mim que também não tá saindo o som. Mas eu já ouvi o vídeo, tava com som. Mas não tá. Não acredito. Mas depois eu acho que a hora que eu abrir eu consigo ouvir, né? Eu acho que você consegue. Mas eu consegui aqui, a hora que eu abri. E agora? Como é que faz para voltar? Ele continua apresentando aí? O que fecha aqui? Tem a opção para a apresentação, talvez? Daí depois você volta. Tem mais slides ou não? Tem. Parar, partilha. O que será? O que eu faço para só sair do vídeo? Alguém tem uma ideia, hein? Isso, saiu de toda a apresentação. Aí depois eu acho que volta, né? Saiu de toda. Não acredito, estava tão feliz que eu consegui ouvir os vídeos aqui e agora não consigo passar para vocês. Triste. Ele voltou no mesmo lugar. Vamos ver. Coloca o som. E tá com som tudo aqui, ó. Agora fez um barulhinho. Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Mas bem legal ter filmado também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deu certo, Lisa? Será que ela paralisou? Vocês estão me ouvindo?
Ah, tá. Eu também tô ouvindo. Uhum. Eu também. Perfeito. Olha que legal eles participando. Eu também não estava conseguindo passar os vídeos. O que será que acontece, Elisa? Mas tá ótimo. Elisa, tá por aí? Será que travou para ela? Elisa? Acho que ela voltou. Ó, entrei aqui com o celular. Uhum. Vocês conseguiram ouvir o vídeo? Não. Não? Ai, que pena. Pois é, eles estavam participando também, né? Falando tudo. Foi bem bacana, assim. No final, eles deram um feedback, falaram sobre... E escreveram. Uhum. Você pode pôr também umas partes desse relato lá, se quiser, fotos. Eu coloquei, só que eu não consigo abrir mais. Uhum. Legal que você usou sala de aula invertida, usou aprendizagem em pares também, debate. Deu para trabalhar bastante. É o que eu digo, eu acho que não tem como você trabalhar só com uma metodologia. Na verdade, você acaba trabalhando com várias na mesma coisa. Mas assim, é o que eu disse, quando a gente tem que apresentar alguma coisa, daí parece que as coisas ficam, diferentes, né? Você não consegue a mesma... você não consegue pôr no papel tudo aquilo que realmente você vivenciou, né? Uhum. Eu vejo que acaba sendo uma coisa... Mas foi um assunto que chamou a atenção deles, eles participaram, eu fiz vários vídeos, várias fotos, vários vídeos, só que eu não consigo passar. Mas eu fiz vários com eles apresentando, sabe? Que bom. Foi bem bacana, bem, bem rico, assim, sabe? Perfeito. Parabéns. Foi simples, mas eles participaram bem. É isso que eu tenho nutrido bastante neles, essa vontade deles irem. Esse dia até tinha poucos alunos, porque era um dia de chuva, um dia frio, e realmente eles faltam, né? Mas ontem, por exemplo, que era outra aula deles, me perguntaram se eu já tinha apresentado, eu falei que era ontem. Ontem tinha 16 na sala, então já estava um número bem melhor, né? A gente comentou com os que não tinham vindo, o que era e tal. Eles, professor, mas você vai fazer de novo? E daí eles gostaram da ideia, né, de serem filmados. E eu vou passar essa apresentação para eles também, para dizer para eles que ficou e tal. Tá, se quiser passar o vídeo também no WhatsApp ali, um deles, pra gente dar uma olhadinha daí, pra quem quiser ver. Eu não sei se eu... sim, depois acho que eu consigo pôr aqui, né? Apesar que eu transferi tudo pro computador. Numa dessa depois consegue postar no WhatsApp, daí pra gente dar uma olhadinha. Tá Isso, bom? mando sim, Pra incentivar, e estimular. vai ficar no Drive lá, fica disponível para todo mundo que tem @escola, né? A gente verdade. coloca no Drive aberto, né? Mas foi uma vivência bacana. Foi a primeira vez que eu usei uma aula, assim, da SED mesmo, com TV, Então foi uma experiência diferente, mas eu gostei, foi tranquilinho. Perfeito, mas foi ótima apresentação. Bom. O que me preocupa, falem aí, professores de português, é essa estruturação de texto deles, que eu tento... fica tudo meio... Eu até coloquei umas fotos ali na apresentação, mas não consegui apresentar, dos textos deles, assim. Eles não têm uma organização. Eu tento mostrar, eu reescrevo no quadro 1 pra gente tentar ver como é que é. Quando eles vão fazer o outro, eles fazem do mesmo jeito, sabe? Mas eu acho que a alfabetização deles, essa questão do primeiro ao quinto ano, eles precisam pegar forte nisso mesmo, ser assim, pessoas que realmente consigam fazer um letramento, consigam que a criança realmente entenda a questão da escrita, porque eles estão chegando bem crus pra gente. Nossa, assim, não tem... Eu sempre trabalho com eles coesão, coerência, mas trabalho com eles um começo, um meio, um fim,
para que a gente possa entender, né, qual Aham. a tua linha de pensamento, mas ele está escrevendo assim, sabe, meio... E já melhorou um pouquinho, mas eu ainda acho que falta muito. Eu acho que vai faltar tempo para tentar organizar isso, É, né? mas é bom que os cursos, aos poucos, a gente vai tendo ideias e vai desenvolvendo esses projetos e vai descobrindo uma coisa aqui, outra ali, daí já acaba melhorando. Mas então Dividir. vamos lá, vamos em Obrigada. frente. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, muito boa apresentação. Agora a próxima é a Sônia, né? Isso, vou colocar aqui para apresentar, só um minuto. Uhum. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Tá. Então, eu usei 2 aulas, tá? Espera aí. Aqui. Então, meu relato de implementação. Eu sou professora Sônia, tá? Eu sou professora de Química, então só tenho ensino médio. Então, para mim, foi bem difícil. Esse foi o meu primeiro ano que eu trabalhei com PMA, né? Então, é bem difícil para mim trabalhar com eles, porque é totalmente diferente da minha área. Mas tá? parabéns. Eu sou de Curitiba e eu dou aula no Colégio Estadual Tatuquara, que é bem distante do centro. Tá? Eu tenho 3 turmas de PMA. A implementação que eu fiz foi no nível 1. Nesse nível 1 eu tenho alunos do 6º e 7º ano. Tá? Na verdade, essa atividade eu tenho 3 turmas, eu fiz nas 3 turmas, mas eu só tirei foto de uma turma, que é a turma que mais participa, então eu tirei foto só deles. Mas eu fiz com todas as turmas. Então eu usei 2 aulas, tá? Eu trabalhei a aula 8 do RCO, que trabalha sobre notícia, sobre o gênero textual notícia. Então, o objetivo era ler e interpretar um texto, né, identificar a temática central do texto e desenvolver a capacidade de argumentação. Então, em cima desse texto, eu trabalhei um pouco a interpretação desse texto, aí eles criaram alguns argumentos e nós fizemos um debate em cima desses argumentos. Tá? A aula 8, se eu não me engano, ela sugeria, agora, se não me falha a memória, era sobre fake news. Tá? Mas eu mudei. Uma que eu trouxe foi o uso de celular em sala de aula. Então, eu levei um texto para eles sobre o uso do celular em sala de aula, um para cada aluno, né? Cada aluno fez uma leitura inicial, depois eu fiz uma leitura com eles, né? Ajudando eles na interpretação, algumas palavras difíceis, enfim. Então, a gente trabalhou um pouquinho a leitura e a interpretação nesse primeiro momento. Depois eu dividi eles em 2 grupos, nesse dia tinha 11 alunos, eu dividi eles em 2 grupos e um grupo tinha que elaborar 5 argumentos favoráveis ao uso do celular em sala de aula e o outro grupo 5 argumentos contrários ao uso do celular em sala de aula. Aí, nesse momento, eu falei, né, depois que a gente terminou de ler o texto, discutimos um pouco o texto, e daí eu perguntei para eles, olha, agora eu preciso que vocês se dividam em 2 grupos. Um grupo que seja favorável ao uso do celular e um grupo que seja contrário ao uso do celular. É lógico que os contrários do uso do celular em sala de aula não tinha aluno, né? Porque todos eles eram favoráveis ao uso do celular em sala de aula. Né? Meu Deus. E aí eu tive que dividir eles, não, vou dividir certinho. E aí, após daí eu dei um tempo para eles criaram argumentos e tal, e aí após esse momento, daí nós fizemos um debate, dei um tempinho para eles colocarem no papel, né, pedi para eles fazerem os 5 argumentos, né, dei um papel para eles foram escrevendo, e depois de um tempo a gente fez daí o debate, cada um defendeu os seus argumentos, e no final daí eu fiz um fechamento. Então aqui eu até utilizei uma aula, acho que a gente até usou, né? A gente usou essa apresentação, então eu usei a mesma. Então, o primeiro foi os argumentos favoráveis. Eu peguei do papelzinho deles e eu que passei para cá, né? Então, eles elaboraram 5 argumentos. Esse aqui era favorável. Só um pouquinho, gente. Meu filho, peraí. Ai, desculpa, gente. Voltando.
Aí 5 argumentos favoráveis, né? Então eles colocaram lá que ajuda na realização das pesquisas, os alunos ficam em silêncio, os alunos acessam, podem usar o celular para acessar as plataformas, agora, né, tem as plataformas de inglês, enfim. Os professores enviam material online e eles podem conversar entre eles, né? Então esses foram os argumentos favoráveis. E aí os argumentos contrários: menos concentração, dependência, problemas de visão pelo uso do celular em excesso, viciação, né, ficam viciados, e a fraude durante as provas. Na verdade, eles colocaram cola, né, durante as provas. E aí, após eles escreveram os 5 argumentos, e aí nós fizemos dividir eles em... Eles já estavam, né, divididos, aí a gente fez uma grande roda, e aí foi o momento daí do debate, né? Cada grupo daí defendeu os seus argumentos. Eu achei assim, que o debate, por exemplo, com fake news, eu vi que não ia dar certo se eu trabalhasse fake news com eles. Então eu pensei assim, eu vou propor um tema mais próximo da realidade deles, que é o uso do celular em sala de aula, eu acho que é mais fácil. E os argumentos, eu percebi assim, que eles só conseguiram criar os argumentos porque eu trouxe o texto, trabalhei com o texto antes. E o texto tinha argumentos, tinha os contrários e os favoráveis. Então, eles só conseguiram criar os argumentos porque tinha no próprio texto, porque eles chegaram no momento de, só consegui 3 argumentos, professor, a gente não consegue mais. Eu falei, mas tem um monte no texto. O texto tinha vários, falava vários argumentos. Eu falei, no texto tem um monte, então voltem, leiam, que vocês vão achar. Mas assim, se eu não tivesse dado o texto, acho que eles não teriam conseguido esses 5 argumentos. E assim, na hora de defender daí os argumentos, nossa, daí eles defendiam assim com unhas e dentes, né? Por exemplo, mas a gente pode usar o celular quando falta professor. Então a gente pode usar o celular ali para durante o tempo ali que não tem professor em sala. Daí o outro grupo falava assim, não, mas a gente pode usar esse tempo livre para estudar, para ler alguma coisa. Daí eles falavam, não, mas a gente pode usar o celular para fazer pesquisa. Daí o outro grupo, mas não é só no celular que você pode fazer pesquisa, você tem livros na biblioteca para fazer pesquisa. Então foi bem interessante, assim, a capacidade deles de defender os argumentos deles, assim, mesmo no início tendo só... Quando eu falei lá, né, quem é contrário? Ninguém era contrário, todo mundo era favorável ao uso do celular em sala de aula. Mas a hora de defender ali, nossa, eles super defenderam, assim. Foi bem legal. E aí eu finalizei a aula dizendo falando, né, que o celular ele é uma excelente ferramenta de trabalho, de estudo, desde que, falei para eles, só que acontece que vocês não têm maturidade para usar o celular. Vocês não sabem usar o celular como uma forma de pesquisa, realmente, né? Falei, vocês usam o celular para quê? Vocês usam o celular só para entrar nas redes sociais, só ir jogar. É a única coisa que vocês sabem fazer no celular, mas vocês não sabem usar realmente como uma forma de pesquisa. Vocês não sabem... o professor explicou sobre, não sei, potência. Eu não entendi potência. Vocês não sabem chegar em casa, baixar um vídeo e estudar sobre potência. Não, vocês sabem entrar no celular só, rede social e só jogos, né? Falei, mas teria super... Agora mais com esses montes de plataforma, né? Falei, é excelente. Mas, desde que vocês saibam usar, né? E aqui eu trouxe algumas fotos. Então, nós não temos uma sala de aula. Nós usamos a biblioteca. Ela é de madeira. Não dá pra ver direito ali. É bem precário, assim. Teve uns dias ali que choveu. Eu tenho aula com eles na terça. Choveu na terça-feira. A aula teve que ser suspensa, porque tava molhando mais dentro da biblioteca. Nossa, que pena. E daí a gente teve que suspender a aula nesse dia. E é assim, é um espaço bem pequenininho. Nós estamos ali. Aí, aqui tá os 11, né, que participaram do debate nesse dia, crianças de 6º e 7º ano. Aí aqui eu trouxe uma foto dos grupos, eles divididos em grupos, né, só, ali eles estavam ainda lendo e fazendo ali, criando os seus argumentos. E eu tinha trazido uma foto que estava no grande grupo, só que, na verdade, eu tinha tirado. E, na verdade, sumiu do meu celular. Não sei se eu realmente tirei ou não tirei. Mas era uma que eles estavam em círculo, assim, sabe? E tavam... legal. Mas esse foi o meu trabalho. Parabéns. Muito excelente apresentação. Que legal que vocês conseguiram usar o material, né? E adaptar de acordo com a realidade do momento, do lugar.
Foi o que eu Perfeito. falei, se é um tema muito complexo, eles não Uhum. conseguem, a argumentação eles não conseguem. Então, ainda trouxe no texto os próprios argumentos para eles pesquisarem, interpretarem, para eles conseguirem. Isso, E alguma coisa da realidade deles, né? isso, Porque a gente traz um precisa modelo dar uma base, daí eles já vão se acostumando a ter argumentos, né, a gente vai ter que trazer para eles antes, né, ou pedir para eles pesquisarem em casa, sala de aula invertida, e ao mesmo tempo eles vão tendo o hábito da apresentação dos argumentos. Exatamente. Muito bem, parabéns, Sônia, obrigada. Obrigada a vocês. Próximo. Pode ser eu? Uhum. Marisete? Marisete. Deixa eu trazer para vocês. Bom, eu sou professora do Colégio de Cristiano Amaral, sou professora de matemática. Também é a primeira vez que eu trabalho com PMA. E também é um desafio, né? Porque língua portuguesa com matemática é difícil para a gente, né? Desenvolver. Vou tentar mostrar para vocês que eu trabalhei com eles. Deixa eu trazer a apresentação. Uhum. Deixa eu só pegar um chazinho aqui. Foi para vocês na tela? Foi. Tá. Então, aqui nós temos o relato da implantação, professora Maria Isete Busnello. Então, meu relato de implantação englobou as ações realizadas com os objetivos de levar os alunos a compreender o gênero textual. Foi da aula 9 também, né? Uhum. Notícias e a importância né, na sociedade em que vivemos. Também aprender a fazer a adaptação para o gênero reportagem, com a finalidade de fazer a dramatização, né, sobre as reportagens que a gente estava fazendo. Como ponto de partida, levei revistas, jornais, para serem lidos e pesquisados notícias, né? Uhum. E aí acho que eu levei umas 3 aulinhas para fazer isso. Eu fiz com uma turminha de 7º ano, tá? E aonde que eles viram ali vários gêneros, né, envolvendo custo de produtos, gêneros alimentícios, vestuário, combustível, gás de cozinha, água, luz e outros, né? E também temos a sustentabilidade também, que entrou como uma notícia ali que eles acharam legal também. A metodologia. Como ponto de partida, então, levei as revistas, né, jornais. Tentei comprar um jornal até do dia ali pra gente dar notícias mais atuais, né? Uhum. E após isso, foi dividida a turma em subgrupos, nos quais os alunos procuraram outras notícias em revistas, fazendo a leitura. Depois a gente selecionou, né, a reportagem de várias notícias. E em seguida foram feitas leituras da apresentação em voz alta das notícias recortadas, para que a turma toda, né, ouvisse, chegasse ali qual que seria melhor para eles colocarem para trabalharem, né? Uhum. E em seguida foram montados painéis como recorte das notícias, né? Olha que legal. Aí eu coloquei, aqui tirei umas fotos, né, deles montando. Uhum. Então, após a leitura, a interpretação e a análise da notícia, propus como atividade a seguinte, a readaptação da notícia, né, Uhum. do gênero dramático, em forma de trabalho em grupos. Para isso, dividi a turma em subgrupos, né, e foi iniciado o trabalho da adaptação, levando-se em consideração os conhecimentos dos estudantes, né. Nos próximos slides estão expostas as fotos e os vídeos dos alunos referente à produção dos pequenos textos de gênero dramático, e em seguida da dramatização realizada em sala de aula. Isso aqui foram as fotos de legal. ação, né? Eles escreveram, né? Eles mesmos, né? Foram fazendo o gênero do jeito que eles queriam da notícia. E aqui a apresentação, algumas fotinhos, né? Que legal. Eles fizeram a dramatização das notícias. Olha que legal. Não sei se eu não consigo abrir esse vídeo, mas ó, deixa eu ver se consigo. Ele não abre. Que dó, mas ele vai estar posto lá, tá? Ela fazendo entrevista, ó, vai abrir. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Dá pra ouvir.
Vocês conseguiram ouvir, né? Ficou com um pouquinho de eco, mas ficou bem legal, ficou ótimo. Tá. Vou fazer essa semana com os meus alunos. Daí tem outros vídeos aqui, né? Só que às vezes abre, às vezes não abre, fica bugando, não sei o que acontece. Às vezes não carrega. Conclusão, tá? Então, a dramatização na escola tem como finalidade buscar a participação, o estímulo, o convívio social, né? Além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. Esse tipo de atividade pode ser usado em todas as etapas do ensino e disciplinas curriculares. Na maioria dos casos, geram bons e satisfatórios resultados, né? Que a gente viu ali também, né? Desde que tenham um bom acompanhamento também. Então, para consolidar esse tipo de trabalho, é necessário percorrer algumas etapas. Dessa forma, as principais são escolher o tema, né? Como a gente falou lá. Eles escolheram o que eles queriam fazer de reportagem, né? Fizeram o textinho deles, né? Eu achei muito legal, assim, a parte deles, né? Composição dos grupos. Estabelecemos um objetivo a ser alcançado na apresentação. A formação e a elaboração do roteiro, né? A confecção do cenário, por cartazes, painéis, né? O ensaio, que não foi fácil, mas foi muito legal, assim, porque muitos deles tinham medo de falar, né? A apresentação da dramatização, né? Feito com a participação de todos os alunos. Só que na hora de montar os vídeos, nem todos queriam, né, gravar os videozinhos. Então, a dramatização, a apresentação teatral na escola é de grande valia, né? Porque possibilita uma melhor compreensão dos conteúdos, aumenta a criatividade, memorização, entre outros fatores positivos, né? Na construção do conhecimento. A atividade como essa atrai os considerados alunos problemas, né? Como a gente diz, né? A gente tem alunos problemáticos, às vezes a gente nem sabe o potencial que eles têm, né? Só julgando, às vezes, né? Sim. Pois muitos deles possuem facilidade para falar e interagir, né? E a gente deve explorar sempre esses alunos, né? Sim. Aí eu coloquei aqui uma do Puti. Quando eu fiz a minha pós em epistemologia da matemática experimental, que a gente envolveu todas as disciplinas, né? Então eu lembrei dessa passagemzinha do Puccini, né? Que a utilização da dramatização no contexto da avaliação, na perspectiva da pedagogia psicodramática, possibilita ao aluno comunicar como compreender determinado conteúdo relevante ao seu rendimento, né? O entendimento que ele tenha, né? Então, eu também trago muito isso na matemática para mim. Eu não fico só no quadro de giz, explicando matemática, fazendo os cálculos, né? Eu tenho que trazer eles para o quadro, eles tentarem resolver, né, tipo, problemas, né? No dia a dia. Sim. Que é uma forma também de a gente ver como o nosso aluno está saindo, né? Perfeito. Mas isso. Daí depois aqui você vai ter os comentários que eu achei legal, que eles falaram para mim, né? Que eu coloquei aqui, ó. Ótimo. Professora, a gente achou muito legal. Gostei muito de fazer o papel de repórter. Gostei tanto que acho que quero ser repórter quando crescer. Olha que legal. No final, fiquei nervosa, mas a professora me acalmou, conseguiu fazer a dramatização. Foi legal essa relação deles, Eles vão rompendo barreiras, né? Sim, eu coloquei aqui mais algumas coisinhas que eu tirei assim, sabe, pra, né? Não sei se quer que eu leia ou... Por enquanto, acho que não. Não sei se vai dar tempo daí que tem o vídeo para apresentar. Essa aqui é legal, essa última. A função do docente nesse gênero de atividade não é formar atores. É agir como moderador, organizador e fazer o acompanhamento do processo. Certo? Muito bem. Para uma professora de matemática, você saiu muito bem. Nervosa, porque assim, eu já tinha feito vários tipos de trabalhos assim, né? Mas matemática eu não gosto de escrever, né? Como a gente fala, né? A gente escreve, às vezes escreve errado. Eu tive a ajuda de uma professora de português que me auxiliou, né? Se não fosse por ela, acho que até tinha desistido do curso. Não, que isso, que bom que você continuou. Então, agora estamos no último dia. Parabéns pela apresentação, pela aula. Eu vou usar esse mesmo... Eu finalizei com os meus alunos o notícia, daí eu vou fazer com eles cartaz e a dramatização também. Certo. Adorei. Parabéns, Marisete. Obrigada. Obrigada pela participação aí de todas até agora. Suzana, posso tirar uma dúvida? Sim. Você tinha levantado a mão, achei que você ia apresentar agora. Não. Porque as nossas aulas, elas são
um enfoque de leitura e interpretação. Uhum. Mas eu fiz sobre matemática, a leitura e a interpretação em cima da matemática. E será que ela vai ser válida? Não, vai ser válido sim, com certeza. Porque eles não têm interpretação Uhum. em problemas matemáticos. Você também é de matemática? Eu sou professora de língua portuguesa e eu me esforcei muito para aprender a Bhaskara. A ideia agora não quer saber mais de português, então. Não, é Tô só para brincando. ensiná-los. Porque uma aluna Aham. falou assim, professora, tirei 0 em matemática e para mim aquilo é inglês. Aí eu falei, nossa, o que é Bhaskara? Aí eu peguei e fui fazer aula, né? Uhum. Para passar para eles. Aí eu vi que é uma equação de segundo grau, aí aprendi. Aham. E agora eu tô boa. Aham. Tá ótimo. Mas pode fazer assim nesse. Então tá bom, nesse era sentido. essa a minha dúvida. Uhum. Obrigada. O próximo a se apresentar? Pode ser eu, prof? Pode ser, Solange. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, porque aqui a internet tá bem ruimzinha. Só um momentinho que eu vou ver aqui na frente que estão chamando. Peraí. Tá indo, prof? Tá indo? Oi? Sim, apareceu. Apareceu? Então, eu sou a professora Solange Ortiz, né? Simiano. Eu sou professora de português. Solange, acho que faz bem um pouquinho que a Suzana saiu. Ah, agora ela voltou. Tava uma bagunça aqui do lado, um Rottweiler atacando um cavalo, papagaio gritando, mas pode começar. Então, eu sou a professora Solange Ortiz Simiano. Eu sou professora daqui da cidade de Palmital, do núcleo regional de Pitanga, né? E eu sou professora de PMA, língua portuguesa, língua portuguesa no ensino médio, também professora de espanhol e projeto de vida. Então, o meu relato de implementação eu fiz em cima de um artigo de opinião, né? Eu peguei uma aula lá, aula 11 do nível 2, né, que eu tenho os 2 níveis da língua portuguesa, né, o nível 1 e o nível 2. Só que eu peguei a aula do nível, aula 11, que é um artigo de opinião, e trabalhei em cima dos agrotóxicos, né, que é o que aqui, a gente é uma escola de campo, Colégio Estadual do Campo Zumbi dos Palmares. Então, eu coloquei aqui qual o objetivo que era das minhas aulas. Eram 8 aulas, eu trabalhei em 8 aulas. Dentro de artigo de opinião, que se referia ao conteúdo tal, que era o uso dos agrotóxicos. Expor ideia com coerência, né? Eu expliquei, eu usei a TV Educatron, usei videozinho do YouTube, usei o Jamboard, o WordWall, tudo isso para eles criarem um artigo de opinião, né? E eles terem a capacidade de argumentação. Primeira coisa que eu fiz, né? Falei para eles: você sabe para que serve os agrotóxicos, né? Vocês acham que agrotóxicos faz mal à saúde? Eu queria, sempre coloco para que eles possam expor a opinião deles, né? E peguei a aula 11 lá que era um artigo de opinião. Agrotóxicos são do mal. A gente leu, a gente argumentou. Isso a gente ficou
2 aulas trabalhando em cima desse artigo de opinião. Trabalhei várias, procurei por eles, que são os agrotóxicos, e também não só o lado que faz mal, né? A gente coloca que é o controle das pragas na agricultura, ele também tem a sua parte, né? Que é boa, que tem os efeitos nocivos para a saúde, mas também ele é um grande aliado dos agricultores, né? Então a gente fizemos pesquisa na internet, buscamos argumentos que chegasse a isso. Depois a gente trabalhou em cima de joguinhos, como no Word Wall. Eu achei o joguinho sobre o uso dos agrotóxicos no meio ambiente, aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó. Eles trabalharam com o Jamboard, né? Criaram o slogan no Jamboard, né? Sobre o uso dos agrotóxicos. Também eles buscaram criar do lado do bem, né? Para que é usado o agrotóxico, ele traz câncer de pele, traz vários tipos de doença, mas também ele é um aliado do produtor. Esse aqui, ó. Eu joguei no World Wall que eu achei sobre agrotóxicos e os impactos ambientais. Ah, que legal. Então, o tema foi bem interessante, né? Porque como eles são uma comunidade de assentamento, e aqui eles dependem muito da agricultura sem agrotóxicos, né? Então, eu trouxe uma opinião contrária, né? Eu trouxe uma opinião que também faz parte do uso do agrotóxico, né? Se eles querem ser grandes produtores de soja, né? Futuramente, se eles querem produzir soja, se eles querem, eles têm que se acostumar que o agrotóxico faz parte, né? Mas tem que saber usar. Tem que ter aliados, né? Entre usar os agrotóxicos para prevenir as pragas, levando em conta, né? Cuidado com as nossas nascentes, cuidado com as pessoas. Então, eles pesquisaram bastante e eles acharam assim, muito interessante isso, porque eles não sabiam desse lado, né? Sim. Eles achavam, né? Porque eles são pequenos agricultores, né? Eles têm as hortas, mas é tudo assim. Eles jogam cinza de fogão a lenha, sabe? Para matar as pragas. Eles falam purgão, né? Que eles falam, eles jogam cinza, eles jogam cal. E até um menininho falou assim para mim, prof, mas a gente usa o cal para jogar nos pés de pêssego para que as formigas não subam e derrubem os pêssegos que estão nascendo, sabe? Então, além deles saberem sobre o uso dos agrotóxicos, eles têm outras maneiras de prevenir as pragas, né? Então, eles buscam expor a ideia que eles têm, trabalhar em cima disso e ainda agora eles aprenderam, né, que dá para usar o agrotóxico, mas de forma legal, né? O agrotóxico faz bem para a agricultura. Eu falei, se a gente não pode falar das coisas sem a gente ter, né, estudar sobre ela. Eu falei, a prof está falando que os agrotóxicos têm impacto lá no meio ambiente, mas de forma que, se for usado, né, de maneirada, né, como eles falam, ele não causa tanto, ele evita com que as pragas prejudiquem as hortas deles. Eles, não, professor, mas a mãe vai continuar usando cinza, sabe? Então, eles defendem a ideia deles, eles são firmes, defendem a ideia deles. É uma turminha muito boa, né? Eles entraram no Wall, jogaram, daí fizeram os jamboard, porque eles são ligados na internet, eles sabem mexer na TV Educação, que agora chegou pra gente, né, 6 TVs, então a gente está utilizando bastante para que eles possam interagir, né? Sim. E é uma turma que, olha, que nesse jamboard um aluninho já colocou, né?
ou o que é ali para o meio ambiente, para a agricultura. Ele colocou plantações de soja, de milho, né, que pode ser usado de forma inteligente, né? Ótimo. E, aham, e quando a gente fala em tecnologia com eles, assim, hoje nós vamos no laboratório, vamos usar os computadores e lá a gente vai trabalhar um aplicativo novo. Eles já querem logo aprender. Que bom. Eles dão opinião, por isso que eu trabalhei com artigo de opinião, né? Porque o debate também seria bem interessante na minha aula. Porque eles são bons para falar, eles interagem, argumentam, dão opinião, debate, eles sabem sabem defender a ideia deles. São bem interessantes. Deixa eu passar mais aqui uns. Tem uns colocaram, né, veneno, daí eu montei ali uns slides, né? Daí é outro que criou a ação dos agrotóxicos causa danos à natureza, contaminando o solo e a água e os animais. Depende, né? Os animais. Eu tenho uma fotinha deles trabalhando no laboratório. Ótimo. Assim, tipo, se a gente for escolher só eu queria ter escolhido mais aulas, assim, porque eles falassem, eles são uma turma bem boa, né? Amanhã nós vamos trabalhar aqui, eu tenho PMA, amanhã nós vamos trabalhar caça ao tesouro. Então, atividade, eles já gostam muito de dinâmicas. Dinâmicas, isso. Daí depois eles vão se desenvolvendo nas dinâmicas e depois vão desenvolvendo a escrita, né? Porque daí ficam mais animados até. Então, primeiro eu faço uma atividade para eles interagirem, e depois a gente vai para a escrita. Então, aqui está tendo prova Guaraná, né? Então agora vai ter sinal para começar. Então, perfeito. Por isso, professora, assim, daí eu finalizei, né? Dei meu feedback, assim, concluindo que apesar dos malefícios causados pelos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente, os mesmos continuam sendo essenciais para a produção agrícola, o que faz eles serem nocivos nesse aspecto. E, na verdade, a forma de aplicação e manuseio da substância, né? Como eu expliquei para eles, né? Que é a forma que usa, né? Sim. Então tem que ter um cuidado, reforçar, conscientizar, né? E sempre ter uma segurança, as normas de segurança. Esse é meu trabalho, professora. Isso, parabéns, muito bom. Ficou também muito bom, excelente. Obrigada. E legal que cada um está usando o regional mesmo, né? Que essa é a questão, que aí o envolvimento deles é 100%, né? Então vamos lá para os próximos. De quem está aqui? Quem que apresentou semana passada? Foi a Neide, quem mais? Teve mais alguém que apresentou fora a Neide? Prof, se não tiver ninguém na lista para apresentar agora, eu posso apresentar agora. Tá, então a Thelma já apresentou também semana passada, né? Sim. Eu anotei, só que eu não sei onde que eu deixei aqui. Então, quem Suzana, que falou? A próxima? Deixa eu tirar uma dúvida. Débora. Suzana, só tirar uma dúvida. No diário esse diário que a gente faz, essas 2 últimas aulas, a gente coloca apresentações? Não precisa. Tal, ou a gente coloca o tema? Não, essa última aula não precisa pôr no diário. Não precisa fazer? Não. Só da aula passada, então. Sim. É porque teve apresentação, né? E teve apresentação e teve uma atividade, né? Isso. A ideia essa de hoje não precisa. Não precisa. Então agora a gente... Obrigada. Eu que agradeço. Então agora tem algumas pessoas ainda, se puderem serem assim mais objetivos. Pode ser eu, prof. Eu passo bem rapidinho. Isso, Débora. Então pode ser Débora. Tá, vamos organizar. E na sequência vou eu, então. Débora Só rapidinho. Cláudia. E Cláudia. Pode começar a se preparar. Só vou abrir aqui. A gente tem mais 36 minutos. Tá aparecendo para vocês? Tá. Então, eu sou a professora Débora, sou professora de língua portuguesa no PMA. Eu trabalhei o nível 2 da aula do PMA
aula 9. Então, eu trabalhei a reportagem. Aqui eu não vou abrir os slides da aula, mas é referente a identificar opinião no texto, demonstrar capacidade de argumentação. Aí eu comecei apresentando aos alunos, perguntei para eles se eles costumam postar selfies nas redes sociais. Aí, claro que sim, que gostam. Aí expliquei, falei para eles o que é uma selfie, né? Aqui também tem o dicionário online, mostrei para eles, né, para eles pesquisarem, né? Logo em seguida, começamos. A resposta da maioria dos estudantes foi que sim, que eles gostam de tirar selfie e gostam também de postar, né? Perguntei se a foto que vocês postam nas suas redes sociais é fato ou é fake. Muitos responderam que é fake, que usam filtros, baixam aplicativos que disfarçam as imperfeições para ficar do jeitinho que eles desejam. Aí falei sobre o que é fake. Nesse mundo da educação tinha alguns textos, alguns exemplos, abri para eles. Fizemos a leitura do primeiro e do segundo parágrafo, quando falava ali de fake, alguns outros exemplos. Em seguida, fiz a leitura do trecho de uma reportagem que fala do uso de filtros nas redes sociais. Será que isso é bom ou é ruim? As redes sociais estão influenciando na mudança da nossa aparência física? Aí aqui está disponível esse mesmo site que está nos slides da aula Paraná, a aula do PMA. Também pude mostrar para eles. Após a leitura, levei-os à biblioteca, onde tem alguns computadores, e pesquisamos sobre o tema da aula, que foi sobre a reportagem. Então, aqui, até coloquei uma foto. Nós também não temos a sala de aula, sala do PMA. Nós temos a biblioteca, e daí aqui, nessa biblioteca, tem alguns computadores. E nós fizemos a nossa pesquisa, a nossa aula nesse espaço. Essa era a frase que deveríamos pesquisar sobre os filtros do Instagram que estão mudando a nossa aparência na vida real, né? Aí discutimos, também formei 2 grupos, a favor e um contra. Daí falamos sobre os padrões de beleza, o que é colocado pela sociedade, o que mostra na mídia, coisas assim. Aqui, tirei algumas fotinhas deles, no final até entreguei um pirulitinho para eles. Daí percebi durante a fala dos estudantes que gostaram do tema, gostaram do momento de pesquisa e também de falar sobre o tema da aula. Penso em fazer mais vezes esse tipo de tema para as minhas aulas, porque assim, prof, eles gostam de, como a outra prof disse ali, da pesquisa, de estar no computador, eles gostam dessas atividades. E também gostam de atividade em grupo, mas atividade de pesquisa no computador é a preferida deles. E o tema chamou bastante atenção, porque é uma coisa que eles estão direto com o telefone, o celular na mão, e tirando as fotos e postando. Né? Então aqui é o meu relato final, né, falando da minha implementação do PMA, e também dos 2 grupos que eu fiz com eles, e agradecendo o momento da aula, a experiência também que eu tive com os alunos e com o curso também do PMA. Expliquei para os alunos que era uma atividade que eu estava fazendo de um curso que eu estava trabalhando, né, dos formadores. Eles entenderam, falei para eles que a prof depois ia apresentar, falar como foi a participação deles. E foi isso, prof. Eles colaboraram mais até. Colaboraram mais. Mas alguns não queriam tirar foto, não. Eles ficam com vergonha. Mas parabéns pela apresentação, pela aula, que bom, deu certo. Já enviei, prof. Ótimo. Na segunda já... E também a minha implementação. Isso. Perfeito. Parabéns. Obrigada pela apresentação. Obrigada. Agora a próxima é a Cláudia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
Deixa eu abrir aqui. Depois vamos ter mais 4. Eu ainda não finalizei os meus slides, faltam uns detalhes. Está apresentando? Está. Sim. Então, eu realizei o trabalho com mais aprendizagem em 2 colégios. Aqui no Jornal do HIT eu tenho 2 turmas, o nível 1 e o nível 2, tanto de leitura, escrita e interpretação de texto, quanto resolução de problemas. E eu tenho também uma turminha só de resolução de problemas no Colégio Estadual do Campo de Novo Sarandi. Então, eu fecho 10 aulas só com mais aprendizagem, né? Eu também sou de Química, né? E como esses 2 colégios sou do núcleo de Toledo, eles são de distrito, são 2 colégios pequenos. No início, quando eu fixei padrão, tinha 14 aulas de Química, né? Porque tinha um noturno também. E aí as turmas foram fechando, e agora tem só mais 6 aulas de Química em cada escola. Em cada colégio, isso. Então, e eu gosto de trabalhar com essa dinamicidade que o Mais Aprendizagem deixa acontecer, né? Porque eu vejo assim que as nossas aulas, elas estão cada dia mais engessadas, né? As nossas aulas de disciplina, eu digo. Para você conseguir fazer alguma outra coisa, eles cobram que a gente faça, mas para vencer o conteúdo e fazer coisa diferente é muito difícil, né? Então, e o Mais Aprendizagem, ele é trabalhoso, sim, mas ele possibilita que a gente faça algo diferente, né? Sim. Ele possibilita e é necessário também, porque os alunos que a gente tem, eles vêm em busca de algo diferente, né? Então, eu fiz com a turma de leitura, escrita e interpretação de texto do nível 2, fiz do nível 1 também, mas essas fotos que estarão sendo apresentadas são do nível 2. Eu trabalhei a aula 10, que é sobre notícia, e também utilizei 2 aulas para conseguir finalizar a atividade. As 2 notícias trabalhadas foram as que vieram nos slides mesmo da sede, né? Que nós trabalhamos também em algumas atividades aqui nos nossos encontros sobre as redes sociais, né? Uma é contra e outra a favor. Aqui, por exemplo, redes sociais têm feito o mínimo no bem-estar de adolescentes, e a outra, passar muito tempo nas redes sociais pode comprometer a saúde. Então, uma dizendo que compromete a saúde e outra que não tem problema nenhum. E mais algumas outras informações e argumentos. Antes de ler o texto, eu fiz com os alunos a seguinte problematização: se as redes sociais influenciam a vida dos adolescentes. Eu coloquei essa questão e nós discutimos. Então, até para verificar os preconceitos deles em relação a isso e o que eles tinham de realmente de fundamentação em relação a essa questão. Esse slide eu ainda tenho que finalizar, mas a prof tinha colocado no encontro sobre esses 4 pontos, né? E aí eu pedi para eles quem concorda totalmente que as redes sociais influenciam a vida dos adolescentes. 12 responderam que concordam totalmente, 5 que concordam, mas nem é tanto, mas nenhum dos alunos discordou disso. Interessante. E depois, então, de fazer esse questionamento inicial, essa problematização inicial, nós lemos as notícias em voz alta, cada aluno lendo um parágrafo. Assim, nós já aproveitamos para verificar a fluência da leitura de alguns estudantes, porque principalmente os de 6º ano. Nessa turma de PMA nível 2, eu tenho aluno de 6º, 7º, 8º e 9º. Nossa. É a nível 2, mas tem aluno de 6º e
Então é colocado tudo nessa mesma sala. Então tem, assim, diferentes, é uma turma muito heterogênea. E aí, como a gente precisa fazer os relatórios e tudo mais, eu aproveito essas atividades para conseguir fazer algumas anotações e tudo em relação à leitura e às dificuldades deles, né? Então, depois de ler os textos, cada um lia um parágrafo e a gente comentava quando necessário e tudo mais, discutimos os textos e fizemos algumas atividades de interpretação de texto, até para quem tem mais dificuldade conseguir entender melhor. Aí depois, então, disso, a turma foi dividida em 2 grupos e eu coloquei um outro questionamento. Rede social, mocinha ou vilã? E aí os grupos se dividiram, né? Então a turma se dividiu nesses 2 grupos, baseados nos textos e em tudo que a gente discutiu. Um grupo tinha que argumentar a favor da rede social e outro contra a rede social, caracterizando ela como vilã, então. Isso daqui também, essa atividade da mão na massa também veio. Já nos slides da CED, eu só dei uma adaptada no texto. Né? E, na verdade, aqui nós não fizemos esse quadro, o quadro em si. Eles escreveram numa folha, no caderno, e depois eles foram debatendo, cada grupo defendendo a sua opinião. E como a prof comentou antes, eles foram, apesar de não concordarem, quando defendiam a opinião, mesmo dizendo que ela era uma vilã e não concordando muito com isso, eles argumentaram muito. E aí depois eu coloquei essa pergunta no quadro e pedi para eles fazerem, então, um textinho respondendo esse questionamento também, só para todos terem isso registrado. Perfeito. E foi isso. Muito bem, parabéns pela apresentação, obrigada. Vamos dar seguimento, agora falta a Sirlene, Pauliane, Fabrício e Marcilene. Posso ser a próxima? Bom, eu não montei ainda os meus slides, porque essa semana os meus 8º anos tinham que entregar os curta-metragens e eu passei o final de semana assistindo o curta-metragem que eles fizeram, mas valeu a pena, ficou um mais legal que o outro. Olha que legal. Então eu vou mostrar as imagens do que eu trabalhei com eles, porque eles finalizaram. Eu finalizei a implementação semana passada, né? Eu trabalhei com a dramatização, trabalhei a aula 15, que é a crônica. Então, a gente ficou, acho que umas 4 semanas, na verdade, trabalhando em cima desse conteúdo. Às vezes parece ser tanto tempo, mas no decorrer eles se envolvem tanto que... Sim, vai rendendo, né? Exatamente. Então, eu comecei trabalhando o que é a crônica, característica, estilos de crônica, né? Primeiro para entender o que é a crônica. Aí, depois, eu até mostrei um exemplo para eles, que é uma do Luiz Fernando Veríssimo, A Bola. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ir falando enquanto isso. E daí, depois que eles viram um exemplo, eu pedi para que eles criassem uma crônica, assim, relatando algo do dia a dia deles. Algo, né, que eles fizeram, um acontecimento, uma rotina, enfim, para eles trazerem essa questão da crônica. Esse é aqui. Apareceu aí? A bola. Então, essa crônica do Luiz Fernando Veríssimo traz a entrega de um presente que o pai fez para o filho, que é uma bola. Só que
o filho espera que a bola fizesse alguma coisa, tivesse algum botão, que ligasse. Então, traz essa reflexão das diferentes gerações. Aí, depois que eles fizeram a crônica deles, trazendo um relato de uma rotina deles, aí a gente foi trabalhar em cima dessa crônica do Luiz Fernando Veríssimo para montar uma dramatização. Então, essa ficou sendo a parte do meio, e daí depois a gente fez o início, que seria o pai conversando com a mãe. A gente primeiro pensou nos personagens que teriam a história, aí a mãe, o filho, amigo do filho, a irmã, tio, eles é que foram dando essas ideias. E daí depois a gente fez a criação coletiva desse... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também as fotos. A criação coletiva do texto. Para esse compartilhamento. E daí eles foram criando a primeira cena, que era o encontro da mãe, né, com o pai discutindo com a mãe o que seria legal dar de presente para o filho, né, e, enfim, eles foram criando as cenas. Aí depois de feito, eles escreveram no quadro todos esses relatos, cena 1, cena 2, cena 3, e daí depois a gente partiu para o ensaio e a dramatização. Lá na escola a gente tem dividido a parte do resolução de problemas e leitura e interpretação. São turmas diferentes. Então, o pessoal da leitura e interpretação apresentou daí para o pessoal da resolução de problemas. Olha que legal. Estou tentando abrir as fotos aqui, não estou conseguindo. Registro, aula. Quer ver que eu não vou conseguir? Janela aqui. Acho que agora vai. Tá vindo, acho. Ah, tem até teatro lá na sua escola? Tem, então eu brinco que eu domino o espaço lá, né? Tanto com os sextos anos, com os oitavos e com o PMA. Então aqui são as cenas, né, deles apresentando. Aí eles também fizeram gravatas ali, que era o pai e o tio fizeram a gravata, então teve todo um envolvimento aí. A entrega da bola. Eu tinha separado aqui também, deixa eu ver aqui no começo. Aqui é o que eles fizeram no caderno, o texto completo, né? Aqui o do quadro, que cada um foi escrevendo um pedacinho, né? Foi dando a sua colaboração. Então, no começo foi estranho, porque eles não... professora, não tenho o que fazer, não tenho ideia. E daí, quando um começou e o outro foi junto, e daí, depois choveu ideias. Né? Era, assim, uma ideia mais legal do que a outra, e daí eles acabaram se envolvendo e, enfim, foram buscar na cantina tigela ali para fazer a mãe que estava fazendo bolo, e providenciaram ovos de mentira para fazer ali, enfim, foi bem bacana ali toda essa apresentação. O bom é que eles se animam daí para escrever também, né? Um participa, dele vê o outro participando, e essa que é a intenção, né, do PMA. Sim, que tem uns que precisam ser bem estimulados, né? E sim. Só pegam no e daí tranco. Essa parte lúdica só vem acrescentar. Muito bem, Exatamente. Parabéns. Perfeito, muito bem. Obrigada pela apresentação. Agora quem que é o próximo? Marcilei, Fabrícia? Posso? Então, o que eu trabalhei, até perguntei para você a respeito, né? Talvez possa até fugir um pouco do tema, e especialmente do que eu tenho visto pelas apresentações. Eu não tenho as fotos, elas estão ainda no meu celular, eu não consegui baixar para o computador. Mas o que eu fiz? Eu estou trabalhando há 4 aulas com matemática com eles. Porque eu vejo uma dificuldade em interpretação, nos problemas, em interpretação nos símbolos da matemática. Eu posso mesmo ir por esse caminho?
Você pode ir por esse caminho e depois você pode finalizar com alguma produção escrita ou alguma dramatização. Não, sim, a produção escrita. O que acontece? O que eu fiz ontem? Que eu cheguei a um ponto assim onde eu não conseguia mais fazer com que eles estudassem em casa o que eu estava pedindo. Por exemplo, ontem eu dividi a sala em 2 grupos. Essa foi a minha dramatização. Dividi a sala em 2 grupos e fiz uma competição de tabuada. Aí eu falei, vocês vão participar, você vai fazer a tabuada os 4 vão fazer a tabuada do 3 e eu vou cronometrar. Daí vai para o outro grupo, 4 alunos, e assim o terceiro grupo também 4 alunos, que nós estávamos em 12. E eu cronometrei. Aí um fez a tabuada do 13 em 29 segundos e o outro grupo fez a tabuada do 4 em 1 minuto e 40. Pela dificuldade que eles têm na tabuada do 4, assim, na tabuada. E isso foi crescendo. Aí eu falei assim, então, agora nós vamos pegar a Emily e o Abner, e os 4 que têm maior dificuldade vão sentar junto e vão estudar a tabuada. Eles tentaram estudar a tabuada, daí eu falei assim, por que vocês têm dificuldade eu falo para eles assim, 12 dividido por 3. Mas se eu coloco um outro símbolo, que é de uma outra maneira, que não seja a chave, eles já não sabem interpretar porque é 12 dividido por 3, entendeu? Então é esse tipo de coisa, mas eu posso mudar completamente também em relação a... Porque em português, apesar da dificuldade, o que começa é a interpretação. E daí vai ajudar nas outras matérias. E eu tenho visto, eu estou trabalhando com o 9º e o 1º, eu tenho visto uma dificuldade tremenda em matemática. E eu trabalhei isso com eles e é o que eu mais trabalho. Do que os slides propriamente dito, sabe? Então, eu vou reformular o meu trabalho e aplicar a matemática, se é que é possível. Mas também, como eu sou professora de português, eu também trabalhei em português com eles, claro. Leitura e interpretação, eu falei para eles o que eles gostam. Eu falei para eles se eles já ouviram falar em literatura. Fiz uma aula assim. Aí eles falaram assim, a professora hoje leu um poema do Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí ele falou assim, não tem nada a ver, professor, o que é? Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí eu falei para ele assim, existe um eu lírico nesse poema. Eu falei, você tem problemas? Você tem 12 anos, 13, 14, né? Vocês têm problemas? Daí eles falaram sim. E o Carlos Drummond de Andrade, ele falou que tinha uma pedra no meio do caminho, porque é isso, é um problema. Aí ele se depara com outro problema, tinha uma pedra no meio do caminho. Aí eu falei, por isso que ele repete tantas vezes, tinha uma pedra no meio do caminho. Isso se chama o eu lírico do poema. É o falante, é a pessoa. Ótimo. Você pode trabalhar com perguntas engajadoras também, né? E eles entenderam e falaram assim, nossa, eu nunca pensei que um poema fosse isso. E eu achei bacana. Está implícito, então, né? Trabalho. Eu sou um pouco, eu acho que é imediatismo, né? Isso, coloca nos seus objetivos essa questão da interpretação deles, né? Que você está primando por isso, né, no seu trabalho. E daí dá tudo certo. Mas ficou bem bacana. O que eu vejo, Suzana, é que eles melhoraram. E isso me deixa feliz. Que bom. E eu também melhorei como professora. E isso é extremamente gratificante, porque ali é uma troca. Perfeito, que bom. Né? Parabéns. Obrigada. Obrigada pela participação, pela apresentação. Mas eu vou mandar para você, em relação a isso eu tenho as minhas dúvidas. Eu vou mandar para você em slides o que eu fiz, um mito de matemática e português. Porque eu não posso ignorar o tanto que eu trabalhei em matemática com eles. Sim, tá? sim, não pode ser. E também o diário. Então, tá bom. Isso aí, obrigada. Valeu.
Agora tem Marcilei e Sirlene para apresentar. A gente tem uns 10 minutos. Marcilei ou Sirlene, quem pode começar? Pode ser eu, professora? Pode. Vou tentar apresentar. Eu não concluí o meu trabalho ainda, mas eu vou tentar. Tá bom? E pode só explanar mesmo, não precisa. Daí, não esqueçam que é só até domingo os slides, hein? E o diário também, né? Só até domingo, né? Só até domingo. Eu vou morrer na praia com os slides depois de tanto tempo. Às vezes a gente deixa para a última hora, daí dá tudo errado, né? Na hora de postar. Mas vamos lá, então. Pode começar a Sirlene e depois a Marcilei. 5 minutinhos para cada uma. Apresentando, professora? Tá, fake então, news. Eu fiz sobre notícias, né, no colégio, sobre fake news, então nível 2, PMA aula 5, tá? Então é assim, como eu sou pedagoga, eu não sou professora do PMA, eu tive, assim, uma professora parceira. Legal. Então eu desenvolvi junto com ela, tá bom? Aí nós falamos sobre o objeto principal notícia, sobre fake news. Foi apresentado o objetivo nosso, o que a gente queria alcançar com fake news. Vou falar rapidinho para Marcilene poder apresentar também, né? Aí o objeto de conhecimento, o que a gente pretendia alcançar com a fake news. Depois de tudo, nós colocamos o que seria uma notícia, explicamos o que seria notícia e o que seria uma informação, né? O que está escondido atrás de uma notícia, né? Aí depois nós perguntamos para eles o que seria uma fake news. Aí eles expuseram o que achavam que era fake news e começamos uma mão na massa. Passei um videozinho também sobre fake news, tá? Tô vendo aqui. Aí nós colocamos um texto para eles também sobre o projeto de lei, que é aquela música que canta Tirei o Pau no Gato, né? O que eles achavam dessa música, que o projeto proibia cantar essa lei no município, se eles achavam que isso era verdadeiro ou falso. Aí eles achavam que era verdadeiro, sim, porque tem a musiquinha, e nós cantamos a musiquinha que não é Atirei o Pau no Gato, né? Você já conhece, não precisa nem cantar aqui. E depois nós começamos a colocar, professora, a mão na massa. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos várias reportagens, vou pegar aqui para vocês verem, ó. Colocamos várias situações de reportagens, 1, 2, 3, 4. E colocamos para cada aluno, temos 4 reportagens para cada aluno, para eles fazerem a seleção. Eles achavam que eles iam fazer uma investigação em cima dessas notícias. Se eles achavam que a notícia era fato, mentiras, notícias sensacionalistas ou informações publicitárias, né? Aí eles fizeram a seleção, foi bem legal, bem joia. Depois que nós fizemos isso, nós montamos um quadro com post-its do que eles, de estratégias que eles indicavam para combater a fake news, que tinha que ser feito. Aí nós fizemos. Depois de tudo, nós fizemos aquela brincadeira do telefone sem fio. Foi um aluno lá fora, nós temos uma notícia extensinha até, mais ou menos, porque a gente queria realmente saber como essa notícia chegaria até o último estudante, né? E a notícia chegou bem distorcida. Aí nós aproveitamos para falar que realmente é assim que acontece com as notícias no nosso dia a dia. Que tudo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nem sempre chega onde deve chegar de forma correta. Sim. Né? Então foi bem legal. Aí aqui tem as fotos, né, dos alunos, como que foram feitos. Eu coloquei ali no quadro, né? Legal. Dá para ver, né? Aqui do post-it que eu fiz. E eu, tá vendo que eu nem terminei ainda, por isso que eu tô tentando aqui. Não, mas falta pouco. Falta assim, falta implementar. Quase nada. O quadro, né? Bonitas fotos. Notícias, ó, eles fazendo. E no final de tudo eu fiz uma autoavaliação com eles. Deixa eu ver se eu acho a autoavaliação aqui.
Ah. Eu montei um quadro e eles responderam, né? Então eu coloquei assim, ó, para eles responderem. Entendi como identificar as fake news? Compreendi, aí coloca sim, mais ou menos ou não, né? Compreendi os interesses que estão por trás da disseminação dessas notícias falsas? Realizei as tarefas com seriedade? Soube respeitar as opiniões e os argumentos dos colegas? Terei cautela quando ler alguma notícia para ver a veracidade da notícia? Depois aprofundei os meus conhecimentos buscando ler mais sobre o assunto. Não só quando a gente vê um assunto, a gente achar que aquilo é verdadeiro, né? Sim. Então a gente pesquisar, buscar mais. Então foi isso. Em resumo, foi isso. Foram 2 aulas, não foi nessa rapidez, né? Mas foi isso. Perfeito. Gostei da tabela da autoavaliação, muito bem. Parabéns pela apresentação, obrigada pela participação. Eu só não sei. Interrompi. Foi. Agora falta só a Marcilei. Olá, pessoal. Boa tarde. Quantos minutos eu tenho, professora? Uns 5 minutos. 5 minutos? Tá, vou falar bem rápido. Eu não tenho essa turma, né, de PMA. Aí eu trabalhei no regular, normal. Uma turma de 6º ano. Foquei na crônica, notícia de jornal, com a semântica de texto. Eu gosto de iniciar as séries iniciais já trabalhando pesado com a semântica. Iniciei a crônica com as marcas de tempo, características do gênero, e parti para a semântica. Trabalhei a última crônica, o título, e essa última crônica ela fala, né, de um escritor que entra no botequim da Gávea e tentando uma inspiração para produzir uma crônica. Aí entra uma família de pretos, senta-se na última mesa, com uma parede atrás de mármore, e ali ele começa a observar essa família de pretos para produzir a crônica dele. Aí essa crônica ela trabalha toda a questão do preconceito, né, no momento que essa família entra no botequim para comemorar o aniversário da negrinha, que é a filha. O pai conta moedas, pede uma fatia de bolo triangular e o garçom simplesmente ele apanha o bolo e solta no pratinho. Então eu trabalhei a questão dos verbos com eles. O verbo apanhar, né, que simboliza assim, um certo desprezo do garçom em relação à família. Soltar sem cuidado nenhum. Então o tema dessa crônica por trás que eu envolvi nesse trabalho foi o conceito. E trabalhei a semântica, né, o sentido dos verbos, das palavras, a questão do preconceito, marcas de tempo, né, botequim, um pouco da localização, o que é a Gávea, o que é ter um botequim na Gávea. E daí trabalhei também a questão dos diminutivos, né, pretinha, negrinha, vestidinho, bolinho, pratinho, o sentido dos diminutivos, que ele pode ser pejorativo. Foi bem interessante o trabalho. Aí os alunos produziram a crônica depois, com o tema preconceito na plataforma. Daí eu tirei as fotos, assim, não filmei, foi assim, um trabalho bem focado na produção de texto mesmo, na semântica do texto e na leitura. Aí nós lemos outras crônicas do mesmo autor. Foi um trabalho bem interessante, simples, nada assim, o que eu sempre foco mesmo é na produção e na leitura. Que é o que a gente precisa bastante, né? Isso. Aí no Jamboard eles produziram assim, algumas frases sobre o preconceito, mas voltado para o texto, né? E a única metodologia ativa que eu usei foi esse. E eu não tenho muito tempo, né, para especificar bem, mas daí lá no relato de implementação, né, eu dou mais detalhes. Isso, daí não esqueçam que é até domingo só, tá bom? Ok. Muito bem, parabéns, obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. Tá chegando no final nosso curso, pessoal. A gente pode tirar uma foto, né? Será que todos conseguem abrir a câmera? Do último dia, vencemos, apesar de todas as perrengues que a gente passou. Os outros podem abrir, será a câmera? Thelma, Sirlene e Sônia, só faltam os 3. Vai ficar completo, acho que não. Falta a Sônia agora. Talvez ela não esteja. Vai ser.
Obrigada, pessoal, pela participação. Desculpa qualquer coisa. Tchau, Silene, pessoal. pode Obrigada falar. mesmo. Obrigada, Suzana. Silene. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, galera. Oi? Para inscrição no próximo. Tem, eu vou mandar no WhatsApp agora para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Até a próxima. Até o próximo curso. A gente se encontra por aí, pelos Paraná da Vida. Tchau, pessoal. E eu vou mandar o link para vocês responderem. É o link de opinião, de avaliação e o da próxima jornada que vai ter. Para quem quiser se inscrever, que é até domingo também. Tá? Muito obrigada pela participação. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.